Bom dia, irmãos. Temos recebido com tristeza notícias que nas últimas semanas voltaram as tensões na região de Nagorno-Karabakh. A região fica a oeste da atual Armênia e tem população predominantemente de armênios cristãos. Os armênios vivem naquela região há mais de 4.000 anos, sendo Stepanakert a principal cidade. Após a queda da União Soviética, a região foi motivo de disputas entre a Armênia e o Azerbaijão. Em 1994, foi assinado um cessar-fogo com a instalação da República de Artsakh, permanecendo sem reconhecimento internacional. Nos últimos dias, o Azerbaijão rompeu o cessar-fogo, atacando a região com armamentos pesados, inclusive com drones, e causando várias perdas militares e também civis. O conflito voltou a se intensificar, inclusive com a participação da Turquia. Como igreja, oramos e pedimos a Deus que o conflito e as hostilidades acabem, permitindo que a população armênia daquela região tão sofrida volte a viver em paz. Oramos também que Artsakh seja reconhecida como Armênia e continue como um país cristão. Gostaríamos também de compartilhar com os irmãos a alegria de estarmos voltando às nossas atividades presenciais na igreja. Depois de 7 meses afastados, cumprindo as obrigações, as ordens do governo e do Ministério da Saúde, de isolamento social, queremos, com a graça de Deus, compartilhar com os irmãos que estamos planejando o retorno presencial dos cultos dominicais para o domingo do dia 25/10, com um novo horário das 11h15. Faremos uma experiência nesse novo horário por alguns domingos, para depois verificar com a igreja se a mudança é adequada. Por enquanto, a escola dominical terá continuidade somente com as classes dos adultos e dos jovens, devendo os professores definir se serão aulas presenciais, à distância ou mista. Na retomada dos cultos presenciais, serão tomadas todas as precauções visando a segurança dos irmãos presentes ao culto. Aqueles irmãos que não puderem estar presentes poderão ainda acompanhar o culto pela internet ao vivo. Contamos com a colaboração e a oração de todos os irmãos e com as bênçãos de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora, meus irmãos, vamos ser abençoados através do louvor e logo em seguida também pela palavra preparada do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos e até o dia 25/10. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, com alegria, com paz de Deus. E vamos começar essa reunião hoje com uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso amor perfeito, porque mesmo que falte dinheiro, mesmo que falte saúde, mesmo que falte felicidade, o seu amor é perfeito e nunca vai faltar e nunca vai falhar. E é disso que a gente vai cantar agora. Aceita o nosso louvor, recebe a nossa adoração e fala conosco através do seu Espírito Santo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Vamos cantar bem forte que Ele é todo poderoso, que Ele tem poder sobre a morte. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
aceita a gente do jeito que a gente é, com as nossas falhas, com todo esse medo que a gente está vivendo hoje. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo, move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre. Ele venceu. Sobre a morte ele venceu. Amém? Ele venceu, e o que mais a gente pode fazer? O que eu posso dizer? O que eu posso fazer se não me entregar para esse Deus que já venceu, para esse Deus que já tem a vitória, e a gente, como filhos, temos a vitória também? O que a gente pode fazer se não entregar a nossa vida para Ele, louvar e agradecer? Vamos cantar. Estavas desde o princípio. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminha. Na salvação caminho. Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Mais uma vez, o que eu posso fazer? O que eu posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Vamos declarar com mãos levantadas.
levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Mais uma vez bem forte. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que sou é teu. Amém. Ele é digno, Ele merece todo o nosso louvor, a nossa canção, a nossa vida, o nosso respirar, tudo que a gente fizer é em louvor ao nosso Deus, é em gratidão a tudo que Ele é. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Como que a gente vai cantar aqui? A gente vai construir nossa vida sobre Ele. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Ele é nossa rocha. Com Ele a gente nunca vai ficar no chão, porque a graça dele, a misericórdia dele nos levanta, e o Espírito Santo nos dá alegria, nos dá paz. Vamos cantar Santo mais uma vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Como vai? Obrigado por me receber em tua casa. Claro que hoje eu estou triste. Eu sou descendente de armênio, e a Armênia, como todo, tem passado por momentos muito difíceis. E, sem dúvida, isso tudo mexe com o nosso ânimo, mexe com a nossa alegria.
mas nós estamos aqui, nós temos um recado de Deus para a tua vida. E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, diante das circunstâncias que vivemos, é: Senhor, lembra-te da nação armênia. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos diante de Ti. E nós viemos para abrir os nossos corações na Tua presença. Eu te agradeço por cada um que agora está assistindo, compartilhando juntos desse momento. E eu rogo, Senhor, que Tu abençoes a cada um, abençoando a Armênia como um todo, abençoando o Brasil, abençoando os nossos irmãos, cuidando de cada um deles nesses momentos também de tanta dificuldade aqui no Brasil. Mas mais do que qualquer coisa, eu te rogo que Tu fales aos nossos corações através da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, nós sabemos que a Tua palavra é cortante, que ela realmente possa cortar e nos mostrar o rumo de como nós devemos agir. Receba, Senhor, a nossa gratidão e também os nossos pedidos de direção e de bênção sobre todos que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Nós já tivemos oportunidade de falar sobre a Armênia. A Armênia ocupa a região onde havia o Jardim do Éden. A Armênia está à sombra do Monte Ararat, onde pousou a Arca de Noé. A Armênia foi a primeira nação cristã do mundo. Em 301, o rei da época, o rei Dertad, proclama o cristianismo como religião oficial de Estado. Em 451, 150 anos após a conversão para o cristianismo, a Armênia defende o cristianismo contra o governo persa que queria instaurar na Armênia o zoroastrismo. A Armênia é um país de heróis e um país de lutas. A Armênia tem um lugar especial dentro da história da humanidade e dentro da história do cristianismo. Mas nós temos datas tristes. E uma das mais tristes começou muito antes de 1915, mas em 1915 começou um tremendo de uma perseguição religiosa, política, geopolítica, mas fundamentada principalmente no fato de que os armênios eram e são cristãos, numa região dominada por islâmicos e de outras religiões. Em 1915 até 1923, a Armênia sofreu o primeiro genocídio da história do século XX. 1,5 milhão de armênios foram horrivelmente mortos, perseguidos até a morte pelo Império Turco Otomano. Ainda em 1918, eles tentam invadir não a Armênia histórica que eles já tinham se apossado, mas a Armênia mesmo. E foram rechaçados, foram expulsos. Mas logo entrou a União Soviética, o regime socialista soviético, também ateu, também perseguidor dos cristãos. E em 1920, o ditador daquela época, o ditador soviético, o ditador russo daquela época, entrega uma parte da Armênia para o Azerbaijão. Uma parte da Armênia com mais de 4.000 anos de existência. Ele simplesmente entrega para o Azerbaijão. Mas era o momento em que os armênios não podiam fazer nada. O regime soviético
dominava aquela região com mão de ferro. E os armênios então tiveram que esperar o momento certo para tentar a sua independência. Stalin deu aquilo que é chamado de Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão. Quando você escuta alguma coisa de separatistas armênios, rebeldes armênios, você está sendo enganado. Na realidade, são armênios lutando por aquilo que de direito é seu. Tanto que em 1990 eles proclamam a independência do Azerbaijão, porque 95% da população que vive naquela região são armênios. Falam armênio e são cristãos, no meio de uma nação muçulmana. O contexto da guerra é o cristianismo e as demais religiões. E os armênios, por serem cristãos, têm sido perseguidos. Mas como consequência, voltando ao genocídio, como consequência do genocídio de 1915 a 1923, muitíssimos armênios saíram da Armênia e se espalharam por todos os países do mundo e chegaram até o Brasil. Aqueles que iniciaram o trabalho do que seria hoje a Igreja Evangélica Irmãos Armênios chegaram ao Brasil em consequência do genocídio, por volta do ano de 1930. Em 1934 foi fundada a nossa igreja. E em 1958 começa a obra missionária através de um armênio, e em 1962 é fundada a missão armênia, a missão que naquela época chamava UMAS, que depois passou para Meldia, e que nesses 58 anos de atuação no Brasil e para os brasileiros, começando no Amazonas, na cidade de Ipixuna, a origem do trabalho, indo até Bufadeira, no Paraná, nós construímos mais de 100 igrejas e alcançamos para o Evangelho de Jesus Cristo milhares e milhares de pessoas. E isso aconteceu não apenas no Brasil, mas em muitos outros países. A Armênia hoje tem uma população de 3 milhões de pessoas. Mas nós não estamos falando da Armênia. O nosso tema, a nossa oração é a nação armênia. E a nação armênia é composta de 8 milhões e meio de descendentes armênios espalhados por todo o mundo, além daqueles irmãos na fé cristã, daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, através da nossa igreja e através de outras igrejas armênias, cristãs, e principalmente milhares que foram alcançados pela obra missionária da nossa igreja. Vocês fazem parte da nação armênia. Além disso, nós temos os amigos e os simpatizantes. Os armênios estão no Brasil há quase 100 anos e somos quase 100 mil descendentes, mas um grupo muito maior de amigos, um grupo muito maior de simpatizantes. Temos irmãos na fé, e por termos irmãos na fé, a nossa preocupação sempre é como nós podemos abordar estes assuntos de invasão. A Armênia, em Nagorno-Karabakh, que atualmente usa o nome armênio de Artsakh, foi invadida logo no final de setembro. Numa manhã de domingo, havia paz, havia alegria, havia preocupações. E o Azerbaijão, insuflado pela Turquia, começa uma invasão
muito maior do que as anteriores, e muitos armênios jovens, armênios de 20 anos, 19 anos, morreram ali no primeiro dia da batalha e continuam morrendo. Mas como relacionar isso com a Bíblia? Em Filipenses tem um versículo que diz, Paulo escreveu para os filipenses dizendo: vocês têm a graça de não apenas conhecer a Jesus Cristo, mas de sofrer por ele. E isso tem se cumprido literalmente na história do povo armênio, da nação armênia. E nós temos sofrido, temos sido perseguidos por causa da nossa fé, mas também é a nossa fé que nos tem mantido unidos. Também é a nossa fé que tem nos mantido fortes e corajosos. E dentro das minhas preocupações em achar algo relacionado na Bíblia, depois de muita oração, os meus pensamentos me levaram para Neemias. E eu recomendo que todos vocês leiam o livro de Neemias. Esse livro e o seu autor são muito pesquisados em termos de liderança, uma liderança construtiva, uma liderança forte. E eu quero abrir a palavra de Deus, lembrando que é na palavra de Deus que nós encontramos o conforto, os ensinamentos, a base da nossa fé. Tudo nós dependemos da palavra de Deus. E na palavra de Deus, no livro de Neemias, nós temos um relato. Começando no capítulo 1, o seu irmão volta de Jerusalém. Ele estava em Suzã. Naquela época, o Império Mundial eram os persas. E Neemias tinha uma posição muito importante, e ele era o copeiro do rei. Naquela época, uma das maneiras de se matar o rei era através de envenenamentos. O copeiro, então, tinha que ser alguém de confiança, alguém que provava o vinho do rei, e aí, então, ele poderia consumir aquele vinho. E nós vemos, então, que Neemias recebe as informações daquilo que tem acontecido em Israel, e o seu irmão de sangue lhe diz: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E essa é a atitude dos cristãos armênios. Quando nós ouvimos as notícias em relação ao sofrimento, ao desprezo, às mortes, os bombardeios através de recursos inimagináveis para a Armênia, através de drones, através de todo o apoio que a Turquia está dando, o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira ação é buscar a Deus e orar, trazendo a situação de Nagorno-Karabakh, Artsakh, diante de Deus, trazendo a situação da Armênia diante de Deus e buscando em Deus a nossa força, o nosso apoio. Mas depois da oração, nós vemos Deus agindo através de Neemias, porque o rei olha para ele e diz: Neemias, você está triste? E de acordo com as regras de convivência social, ninguém poderia estar triste na presença do rei da Pérsia. E Neemias responde ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Nós estamos falando
do lugar dos sepulcros dos nossos pais. Talvez muitas gerações atrás, mas a Armênia é a nossa base cultural, o nosso DNA, a nossa história, a nossa formação está totalmente relacionada com a Armênia. Sabe, muitos que durante anos nem sabem destas coisas, de repente percebem o quanto inexoravelmente e firmemente eles estão ligados nas suas bases emocionais, culturais, religiosas. E nós vemos então que Deus opera através desse abrir o coração de Neemias na presença do rei. E ele pode passar da oração para a ação. E ele então consegue, da parte do rei, autorização para ir, para trabalhar, para reconstruir. E ele parte para uma viagem com essa finalidade, de reconstruir a Armênia. Meu querido, se você tem orado pela Armênia, muito obrigado. Que Deus escute a tua e as nossas orações. Mas nós não podemos ficar apenas no jejum e na oração. Neemias agiu. Neemias partiu para Jerusalém. E lá então ele começa um trabalho de reconstrução dos muros. Os muros representavam proteção. E nós precisamos reconstruir a proteção em torno da Armênia, em torno de Karabakh, em torno de Artsakh. Nós precisamos criar barreiras para não sermos novamente invadidos. Ele foi em busca da sua história. Ele sai de Suzã, a capital do Império Persa, e vai para a Armênia. Claro que nem eu nem você, nesse período de pandemia, poderemos empreender esta viagem para a Armênia. Não sei se nós seríamos úteis indo para a Armênia. Talvez muitos pensam, não, vamos arrecadar remédios, vamos arrecadar roupas, vamos arrecadar mantimentos para enviar para a Armênia. Mas a Armênia é muito longe. O custo de levar isso para a Armênia sai muito mais caro do valor dos produtos em si. E assim como Neemias, nós podemos agir em prol da Armênia, de Artsakh, de Nagorno-Karabakh, construindo um cinturão de proteção. Primeiro nós agimos e depois nós vamos trabalhar. E quando Neemias foi, lá ele encontrou um inimigo. Muitos inimigos, mas um se destaca, chamado Sambalate. E eu quero ler aquilo que está escrito aqui no livro de Neemias. O objetivo de Neemias era construir um muro de proteção em volta de Jerusalém. Assim como o nosso objetivo deve ser construído um muro de proteção em volta da Armênia, de Artsakh, não um muro físico, mas entrelaçados em amor, preparados para poder salvar a vida dos nossos patrícios que lá estão morrendo. Nós temos que construir um muro. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, eu estou lendo Neemias capítulo 4, do verso 1 em diante, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Essa pessoa, esse Sambalate existe na história dos armênios. E o nome desse Sambalate atual para a história dos armênios é Erdogan, o ditador da Turquia atual. E é muito interessante aquilo que ele tem feito. Ele, durante muitos anos, negou o genocídio. Negou que os turcos, o Império Turco Otomano, do qual a Turquia descende, tenha feito o genocídio.
Mas agora, esses últimos dias, como Sanbalate ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos armênios, ele começou a dizer: aquilo que começamos em 1915 e não terminamos, temos que terminar agora e aniquilar completamente a nação armênia. E para isso, a sua ira contra os armênios cristãos é tão grande que ele alugou mercenários do antigo e ainda existente Estado Islâmico, a ISIS, e os levou da Síria e do Iraque para ajudar o Azerbaijão na sua luta contra a Armênia. Armou esses homens, assim como tem armado e tem apoiado e tem insuflado o Azerbaijão para a loucura dessa invasão, para a loucura desta guerra. Sanbalate fez isso no tempo de Neemias e continuando, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabarão o muro em um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E frases parecidas com essa. Erdogan e todos aqueles que ele apoia e que o apoiam têm dito. Mas Neemias, assim como nós, devemos focar não naquilo que dizem os inimigos, mas naquilo que deve ser o nosso objetivo, de fazer esse cinturão de proteção em volta da Armênia. E reparem bem, e aqui é Neemias dizendo, capítulo 4, do verso 16 em diante: e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. Nós precisamos municiar os nossos armênios lá da frente de batalha, com recursos, com alimentos, com remédios, com proteção, para que eles também possam combater nesta guerra que nós não queremos, nesta guerra que nós não iniciamos. Nós estamos nos defendendo desta invasão terrível que o Azerbaijão, insuflado pela Turquia, tem feito. E para fazer esta rede de proteção, nós temos que orar a Deus, mas temos também que agir. E a nossa ação passa pela nossa participação financeira. Nós temos que apoiar a Armênia nesse momento tão difícil, através das nossas contribuições. E para que as nossas contribuições realmente cheguem até a Armênia, nós temos aqui no Brasil uma organização reconhecidamente atuante e que tem agido na reconstrução da Armênia desde 1988, quando teve o terremoto lá na Armênia. E essa organização é o Fundo Armênia. Se você entrar na internet, coloque ali fundoarmenia.com.br, que você receberá a orientação de como fazer a sua doação. E tenha certeza que essa doação chegará na Armênia. Orar, contribuir e divulgar. Infelizmente, o povo brasileiro conhece muito pouco sobre a Armênia, sobre os armênios,
sobre a história dos armênios que estão aqui no Brasil, 100 mil armênios participando em todas as atividades brasileiras. Nós temos médicos, professores, artistas, juízes, militares. Os armênios estão enraizados aqui no Brasil. E nós precisamos que esse momento seja divulgado, que o Brasil reconheça o genocídio armênio, que o Brasil reconheça a Artsakh. Nós precisamos do seu apoio. Oração, contribuição e divulgação. Cuidado com as fake news. O que tem aparecido na televisão, a maior parte, reparem que no canto superior tem a bandeira do Azerbaijão. São informações do lado do Azerbaijão. A Armênia está só e conta com o meu apoio, com o teu apoio. Esse é o recado que eu tenho para você que me assiste agora. E nós vamos fazer uma pausa e nós vamos ouvir em armênio, mas com a tradução junto, um lindo hino que fala: Senhor, lembra-te da nação armênia. E após esse hino, nós voltaremos então para orarmos juntos e nos despedirmos. Preste atenção nessa letra tão dolorosa e emocionante. E vamos agir em prol da Armênia. Star
Pai, eu reforço a minha irmã que cantou. Lembra-te da nação armênia. Lembra-te do povo armênio que está nessa situação, sofrendo uma invasão, sendo chamados de rebeldes e de invasores quando eles querem a sua própria terra. Eles fizeram um plebiscito e venceram o plebiscito. Naquela região que é da Armênia, que é a Armênia e onde vivem os armênios. Rogamos a tua bênção ali, rogamos a tua proteção, rogamos, Senhor, a tua graça, nós rogamos paz, nós queremos o término dessa guerra, nós queremos o término dessa invasão, mas também nós rogamos, Senhor, que cada um de nós seja atuante neste momento, através das nossas contribuições, através do Fundo Armênia, através da divulgação real e também lembrando que esta é uma guerra religiosa, onde a fé cristã está sendo perseguida e ameaçada. Abençoe, Senhor, ao povo e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Que a tua bênção esteja sobre todos, nos protegendo aqui na pandemia, a mesma pandemia que tem assolado aquelas regiões. Que a tua graça esteja sobre todos. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.